A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesse culto de quarentena. Gostaria de convidar todos os irmãos que estejam louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Para esse dia 10 de maio, Dia das Mães. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por cada mãe. Amém? E nós estaremos orando nesse momento. Gostaria de pedir ao nosso irmão Binho que esteja orando nesse momento. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Ó Deus, em especial eu venho colocar em Tuas mãos a vida de todas as mães desse país, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada uma delas, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, e derramando as chuvas de bênçãos na vida de cada família, Pai, que está nos assistindo, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Entregamos esse projeto nas Tuas mãos, ó Pai. Que através da palavra que for lida, dos cânticos entoados, que o Teu Santo Espírito possa tocar os corações, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai. Eu entrego em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele deixou a Sua glória, né? E veio habitar entre nós. E nos libertou, né? E hoje nós somos livres para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Deixou Sua glória, foi por amor e grande amor. E o Seu sangue derramou e grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós ainda vamos continuar louvando o nosso Senhor. Que Ele venha encher esse ambiente. Que Ele venha encher esse lugar com a sua bênção, com a sua misericórdia. Amém? Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, e caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, oh, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Aviva-nos, Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, Pai, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Meu Deus, mais uma vez entregamos as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, em especial, gostaria de entregar em tuas mãos a vida do nosso irmão Wallace, ó Pai, que estará trazendo uma mensagem, ó Pai. Usa o teu filho, Senhor, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, nos abençoando, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer primeiro ao Senhor por nos dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez cultuando o santo nome dele em meio a tantas crises, em meio a tantas dificuldades. Meu nome é Wallace, assim como o irmão falou, sou seminarista pelo CETEBS e hoje é dia 10 de maio, dia das mães, um domingo, e nada mais como esse dia para nós estarmos aqui falando à luz da palavra de Deus sobre essas verdadeiras guerreiras que são as mães de todo o Brasil. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor Jesus por nos dar essa oportunidade de falar mais uma vez a sua santa palavra. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Nós encontramos aqui na palavra do Senhor o título que fala sobre a mulher cananeia. Na verdade, se nós formos olhar para as escrituras, nós poderíamos olhar diversas mães. Como exemplo, nós temos Ana, nós temos Ruth, Esther, Raquel, Sara. Mas especialmente o Senhor colocou essa pequena mensagem no meu coração, olhando para essa passagem bíblica onde nós encontramos uma mulher que se depara com Jesus, e dentro desse acontecimento onde que ela se depara com Jesus, nós tiramos muitas lições. Vamos ao texto bíblico. Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo ou impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama e o demônio já havia saído. Vamos orar ao Senhor? Pai, mais uma vez queremos nos colocar diante do Senhor. Queremos agradecer por cada mãe do mundo, Senhor. Eu quero neste momento desejar toda sorte de bênção, ó Pai, para todas as mães que têm um fabuloso, Senhor, um formidável ministério, que é o ministério de cuidar da sua casa, da sua família. Pai, toma as tuas mãos todas as mães, Senhor, deste mundo. Coloca, Senhor, um sentimento que houve em Cristo Jesus em cada coração, meu Pai. E toma também as nossas vidas em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos nessa passagem uma mãe que se depara com Jesus, e essa mãe estava preocupada, ela estava aflita, e ela estava realmente querendo uma resposta de Jesus. Essa mãe, ela se dirige até o Salvador, ela se dirige até o Senhor da Glória, estava passando ali por aquele local. A palavra do Senhor diz que Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e de Sidom, e entrou numa casa sem que ninguém soubesse, mas não, mesmo assim não pôde passar despercebido, porque multidões já acompanhavam ele, porque ele vinha fazendo muitos prodígios e milagres. E essa mãe, ela vence todos os obstáculos, clamando pela misericórdia, mas ela se coloca de joelhos e se prostra diante do Salvador. E depois de tudo o que acontece, quando essa mãe se levanta, ela alcança a vitória que já estava decretada em nome de Jesus. E nesse texto, como eu disse, nós aprendemos muitas lições, mas eu queria destacar aqui 4 pontos hoje para a gente poder meditar nessa palavra. E eu queria chamar a sua atenção para o primeiro ponto que eu vou citar aqui. O meu tema da minha pregação hoje é uma mãe aos pés de Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu queria destacar é uma mãe que está aos pés de Jesus Cristo, é uma mãe que tem entendimento do que está acontecendo com seus filhos. Nós podemos ver aqui no versículo 25, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e certa mulher cuja filha estava possessa por um espírito imundo ou impuro, logo ouviu falar dele, de Jesus, então foi e prostrou-se aos seus pés. A
palavra do Senhor nos diz aqui que essa filha, tudo indicava que era uma filha única. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que também tudo indicava que parecia uma criança na adolescência. Mas essa mulher identifica um problema que está acontecendo com a sua filha. E ela identifica que esse problema não é um problema social. Ela identifica que esse problema não é um problema financeiro. Ela identifica que esse problema que está acontecendo com a filha dela é algo espiritual. E que naquele momento só o Senhor da glória poderia resolver o problema dela. E muito interessante que essa mulher, ela convivia com uma cultura pagã. A própria palavra do Senhor vai dizer aqui que ela era, no versículo 26, era uma mulher grega de origem sírio-fenícia. Ela convivia com uma cultura pagã e uma cultura politeísta. Era uma cultura que adorava vários deuses, uma cultura que fazia vários sacrifícios àqueles deuses. Mas mesmo assim, quando Jesus vai passando por aquele lugar, aquela mãe entende que só o Senhor da glória poderia resolver o problema dela. A aplicação que eu trago para nossas vidas é que é fundamental para as mães ter discernimento dos problemas que os filhos estão passando. Sabe por quê? Porque há problemas que os nossos filhos passam, que educação não resolve, que médico não resolve, que autoridades não resolvem. Tem problemas que nós estamos passando que só o Senhor Jesus pode resolver. E essa mãe, ela estava muito preocupada porque ela queria que a sua filha ela fosse liberta, que a filha dela saísse da escravidão, do poder das trevas. Então essa mãe, como o primeiro ponto que eu disse, ela é uma mãe que ela entende, que ela discerne o problema que está acontecendo com a geração dos nossos filhos. E ela procura Jesus, ela vai até Jesus, ela entende que não é psicólogo, ela entende que não é médico, ela entende que o problema que está passando sobre a filha dela é um problema espiritual. E no versículo 25 a palavra de Deus diz assim: ela prostrou-se aos pés de Jesus. Primeiro ela clama ao Senhor, depois ela se prostra aos pés do Senhor, como uma ação progressiva, como uma ação contínua. Eu queria dizer para você, mãe, que está ouvindo esse vídeo, não seria bom que todas as mães tomassem uma atitude hoje e começassem a clamar ao Senhor pela sua casa, pela sua família? Tem uma frase que diz que mãe de joelho é filho de pé. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem colocado no coração de muitas mães que a gente precisa mudar essa geração. Em nome de Jesus, nós precisamos mais de Jesus em nossa vida. As mães têm que entender que o filho, ele não precisa simplesmente de uma casa melhor, ele não precisa simplesmente de um carro melhor, mas ela tem que entender que os filhos precisam de uma vida na presença do Senhor. As mães do Brasil e as mães do mundo têm que entender que a solução para o problema dessa geração que nós estamos vivendo é o nosso Salvador, Jesus Cristo. A maior necessidade dos nossos filhos hoje é eles serem libertos e salvos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu queria chamar a sua atenção de novo ao segundo ponto dessa palavra, que vai nos dizer assim: uma mãe aos pés de Jesus é uma mãe que transforma a sua necessidade em adoração. A gente pode ver no versículo 25 e versículo 26, principalmente o versículo 26, que vai dizer assim, parte B: e suplicava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. E no versículo 25, ela estava suplicando, e no versículo 25 a Bíblia fala que antes dela suplicar, a parte vai falar bem assim: então ela foi e prostrou-se aos seus pés. Ela tinha um grande problema na vida dela, que era tentar libertar a filha dela da opressão maligna espiritual que estava atuando sobre a vida da filha dela. E aquele problema estava fazendo a filha dela sofrer. A palavra do Senhor vai dizer, nós vamos ler depois o texto, o mesmo texto lá em Mateus, vai dizer que ela estava horrivelmente endemoniada, o texto bíblico fala. E quando eu vejo essa palavra, eu fico imaginando aquela passagem bíblica onde fala daquele endemoniado gadareno, onde ele estava vivendo num cemitério, amarrado pelas correntes, se cortava, se flagelava. E eu fico olhando para essa menina e a gente vê ela
quando a palavra do Senhor fala que ela estava horrivelmente endemoniada, no Evangelho de Mateus capítulo 15, que nós vamos ver logo em seguida, ela devia estar passando por tormentos fortes, ela devia estar passando por uma opressão demoníaca muito terrível, mas a mãe dela não desiste. A mãe dela, mesmo vivendo em uma cultura pagã, se debruça aos pés do Salvador e entende que só Jesus poderia livrá-la do problema da opressão maligna. É por isso, irmãos, que nós devemos orar com empenho. As mães de todo o país, de todo o mundo, nós como pais também devemos orar com todo empenho e com toda perseverança pelos nossos filhos. Como eu disse aqui, existe uma frase que diz que mãe de joelhos são filhos de pé. Aplicação para a nossa vida, eu queria fazer uma pergunta: você tem colocado a causa dos seus filhos na presença do Senhor? Você tem colocado a causa do seu filho na presença do Senhor como se fosse a sua causa? Você tem pegado o problema do seu filho e entendido que ele também é seu e que precisa ser resolvido? A palavra de Deus vai dizer que ela se colocou na frente do Senhor. No Evangelho de Mateus capítulo 15 vai dizer bem assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Na verdade, o que estava acontecendo aqui era uma coisa para ela meio difícil. Para Jesus, com certeza, ele entendeu na hora, mas para ela era muito difícil. Por quê? Porque ela pediu ajuda para ela, mas na verdade a ajuda não era para ela. Ela estava pedindo ajuda para a filha dela. Ela se colocou no lugar da sua filha. Você também tem que clamar. Você também tem que assumir a liderança da sua casa, mãe. Você tem que colocar as rédeas na sua casa. Você tem que colocar Jesus como cabeça da sua casa. O terceiro ponto que eu quero citar é que uma mãe aos pés de Jesus é uma mãe que está disposta a enfrentar tudo e todos para o seu filho ser salvo. Quer ver um exemplo? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, e nós vamos ver lá o mesmo relato, porém com detalhes diferentes. Nós vamos ver no capítulo 15, versículo 23, que ela vai dizer o seguinte: contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos se aproximaram dele e rogaram-lhe: manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Irmãos, a primeira coisa que essa mãe enfrentou na vida dela foi o não, ou o espera aí de Deus. Nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, com o mesmo tema, que vai dizer assim: contudo, ele não lhe respondeu. Contudo que ela se prostrou diante do Senhor, contudo que ela clamou diante do Senhor, Jesus não tinha mencionado uma só palavra. Ele não respondeu. Essa mãe enfrentava o silêncio de Jesus, mas mesmo assim ela perseverou. E nós temos que respeitar o silêncio do Senhor, porque o Senhor, mesmo em silêncio, Ele opera, mesmo em silêncio Ele trabalha, mesmo em silêncio Ele não está indiferente às nossas dores, à sua dor, mãe. O segundo problema que essa mãe enfrentou ainda está no versículo 24, que vai dizer assim: os próprios discípulos disseram: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. No versículo 23. Muitas vezes nós estamos enfrentando pessoas que estão ao nosso redor, mas estão nos tratando como um incômodo. Ao invés de nos motivando, estão nos tratando como um incômodo. Você tem lidado com pessoas assim, mas você não tem desistido. Os discípulos, ao invés de acolher aquela mulher e ver a necessidade dela, eles trataram ela como um incômodo. Foi o segundo desafio que ela encontrou. O terceiro desafio que ela encontrou foi que, no versículo 25 vai dizer assim: então ela veio, prostrando-se diante dele, e disse: Senhor, socorre-me. Ela não desiste fácil. A gente pode entender aqui, a gente viu durante esse texto bíblico que ela fez de tudo. Ela se prostrou diante do Senhor, ela se colocou diante do Senhor, mas ela não desistiu mesmo em meio a todas as dificuldades. E quando ela já tinha passado por diversas situações, ela disse: Senhor, socorre-me. Aqui no texto a gente entende que ela já tinha a ideia clara de que só Jesus poderia cuidar do problema dela. Só Jesus, só o Salvador poderia tomar posse daquela situação e poderia resgatá-la. E por final, ela vai dizendo: ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela se humilha, ela clama, ela prostra, mas em momento nenhum Jesus está indiferente à dor dessa mãe. Mesmo em todas desde o momento em que ela se deparou com Jesus, até o momento em que os discípulos mandaram dispensá-la, Jesus sempre já sabia o que ela precisava. O grande ponto desse texto aqui é que Jesus não está indiferente à sua dor, mãe. Jesus não está indiferente à dor de ninguém. Jesus aqui, ele queria tratar primeiro do problema dela, para depois tratar do problema da menina. Quando Jesus não atende na hora que a gente quer, é porque primeiro Ele está trabalhando em nossa vida, Ele está nos amoldando, Ele está nos capacitando. Mas a gente tem que entender, irmãos, que Jesus, Ele nunca está indiferente à nossa dor, e a causa que nós temos é a causa dEle. Jesus é poderoso para atender o seu clamor. Jesus é poderoso para atender a sua oração hoje, mãe. Uma mãe de joelhos coloca um filho de pé. O quarto ponto que eu queria destacar aqui, irmãos, é que uma mãe aos pés de Jesus é uma mãe que toma posse da vitória. É uma mãe que toma posse da vitória sobre os seus filhos. No versículo 28, a palavra de Deus vai dizer assim: então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Jesus aqui, a gente pode perceber que Jesus elogia a fé daquela mulher. E a gente entende que uma fé pequena pode nos levar a Deus, mas uma fé grande pode trazer Deus até nós. Essa frase eu sempre gravo na minha vida. E no Evangelho de Marcos vai dizer que quando essa mulher chega em casa, a filha dela está sentada na cama, liberta, restaurada daquela opressão maligna. A Bíblia diz que Deus honrou aquela mulher, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a nossa fé. A fé não é para que eu saiba o que Deus pode me dar. A fé é saber que o que Deus quer da minha vida. E no versículo 28 ainda ele vai dizer assim: seja feito como tu queres. Quero fazer uma pergunta para todas as mães. O que você quer para o seu filho? Qual pedido você apresenta diante de Deus hoje para o teu filho? Qual o problema do teu filho? A cura que ele precisa é emocional? A cura que ele precisa é física? A cura que ele precisa é espiritual? Paulo vai dizer aos filipenses assim: não andem ansiosos por coisa nenhuma, antes coloquem todas as vossas necessidades diante de Deus por meio de nossas súplicas e orações. Precisamos voltar a esse lugar de oração. As mães do Brasil precisam colocar os seus joelhos no chão. E eu não estou colocando só a responsabilidade na mãe, não. É porque nós estamos falando das mães hoje, mas tem que ser nossa responsabilidade. Mas em especial as mães que nós estamos falando. Mãe, você tem um ministério tremendo na sua casa, que é cuidar dos teus filhos. E nós temos aqui o privilégio de estar falando através da palavra de Deus, para que possa alcançar todos os lares pelos meios sociais. Nós precisamos voltar a esse lugar de oração. Nós precisamos voltar. Lá em Mateus vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Senhor, porque o seu Senhor vai te ouvir em silêncio e vai te recompensar publicamente. Essa mulher cananeia, onde que a Bíblia não nos fala o nome, só fala que era uma mulher cananeia. Quando ela fica sabendo da passagem de Jesus por aquela cidade, ela não pensa duas vezes. Ela vai até o encontro de Jesus e ela não desiste de nenhuma forma. Aparecem vários obstáculos, várias situações, mas ela está focada no que ela quer. Ela já tinha entendido que a salvação dela estava em Jesus. Ela já tinha entendido que ela precisava de um Salvador, e que para a vida da filha dela ser liberta, ela precisava que o poder de Jesus também estivesse na família dela. Precisamos voltar a esse lugar de oração. Paulo vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, Deus não vai deixar que nenhum mal e que nada, ou muito mais, que o medo nos tire aquilo que Ele já nos deu, que foi a paz dEle. O Evangelho de João vai dizer que onde há amor, não há medo. Onde há amor, há esperança. Foi por isso que essa mãe, com amor profundo por essa filha, vai até os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela investe, ela persevera, ela clama, ela se humilha, ela se prostra e ela adora ao Senhor da glória. Mas ela não desiste jamais. Sabe por quê? Porque ela acreditava e ela cria
que o Senhor ia conceber para ela aquilo que ela ansiava. Irmãos, para poder finalizar, já vamos finalizar, quero passar uma pequena mensagem que eu escrevi aqui, não são frases minhas, para todas as mães do mundo. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista nem um minuto de perseverar em oração pelos seus filhos, assim como essa mulher que nós lemos no texto bíblico hoje. Não desista de orar, porque uma hora o milagre vai chegar. Uma hora, alguém da sua família que ainda não está na presença do Senhor, ou até mesmo aqueles que já estão na presença do Senhor, vão crescer mais em graça e sabedoria na presença do Senhor. Persevere em oração pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, pela sua casa. Eu quero parabenizar todas as mães do mundo que têm instruído seus filhos a andar no caminho da verdade. Sabe por quê? Porque quando uma mãe instrui o menino no caminho que ele deve andar, ela se torna um exemplo para o seu filho e ela acaba fazendo o seu filho conhecer Deus através da vida dela. Que você receba toda sorte de bênção, mãe. Que o poder do céu, que as bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo Jesus invadam todos os corações, mães. Você exerce um grande ministério na tua casa. Você exerce um grande ministério na construção da nossa sociedade que nós vivemos hoje, mãe. Você prepara o filho para o mundo. Você encaminha ele na presença do Senhor para lidar com todas as adversidades. Eu quero desejar um feliz dia das mães. Um feliz dia das mães para todas as mães desse mundo. Mesmo em meio a essa situação difícil que nós estamos vivendo, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós estamos passando, eu queria dizer para você, mãe, não desista. Coloque seus joelhos no chão, persevere ao Senhor. A própria palavra de Deus vai nos dizer que a oração é o canal direto e aberto que nós temos com o nosso Salvador. É com Ele que nós confessamos os nossos pecados. É com Ele que é aos pés deles que nós colocamos as nossas necessidades. Assim como essa mulher, ela não hesitou nenhuma vez em colocar a sua necessidade diante do Senhor e adorá-lo e cultuá-lo. O final da história nós já sabemos. Essa mãe, ela chega em casa, encontra a filha na cama, curada e liberta da opressão demoníaca. Sabe por quê? Porque o espírito maligno, ele não estava só dentro da casa dela. Eu entendo que o espírito maligno, ela já não estava mais no templo dela. Jesus, ele já estava habitando lá, porque ele tinha ouvido a oração da sua mãe, e ele já estava habitando no coração das duas. Por isso, irmãos, mães de todo mundo, o que a palavra do Senhor tem para nos dizer hoje é que uma mãe de joelho coloca um filho de pé. Mães, que Deus abençoe a vida de todas as mães do mundo e que o Senhor possa dar discernimento, possa dar entendimento para que nós possamos criar os meninos na presença do Senhor. Quero orar mais uma vez para a gente poder finalizar essa palavra, que Deus possa estar abençoando a todos, amém? Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar nos dando aqui, mais uma vez de comemorar esse maravilhoso dia que é o Dia das Mães. Eu quero colocar aqui, Senhor, diante de Ti, todas as mães do mundo, ó Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, através dessa palavra, ó Pai, chegar até onde o Evangelho não pode chegar. Eu quero te pedir ao Senhor que através dessa palavra, através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor venha tocar os corações, para que nós possamos entender que nós, como pais e mães, temos que colocar os filhos no caminho do Senhor. Que não há outra esperança para o mundo a não ser conhecer a verdade que só o Senhor tem para nos oferecer. Mães, eu rogo por todas as mães do Brasil e do mundo, que venham a ter o encontro com o Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Rei da Glória, o nosso Salvador, possa estar em todos os lares, operando milagres, não só milagres, mas que Ele possa ser o Senhor da sua vida, que Ele possa continuar habitando no seu tabernáculo, e que você, mãe, possa estar cultuando Ele, louvando Ele e engrandecendo o nome dEle, porque só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Nós vamos continuar louvando o nosso Deus para estarmos encerrando, né, nosso culto dessa noite, amém? Gostaria de convidar a todos. Nós somos a casa do Senhor. Deixa o Senhor Jesus ser a tua mandar na sua vida, entrar, seja a casa do Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, glorificado e exaltado o teu santo nome, Senhor. Ó Pai de amor, de infinita misericórdia, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, cultuando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelos teus cuidados, Senhor.
Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a Igreja Batista Betel, ó Pai. Ó Deus, que, ó Pai, os irmãos e todas as pessoas que nos assistem nessa noite possam sentir a Tua presença, Senhor. Ó Pai, ó Deus, e em Tuas mãos eu entrego, ó Pai, todas as mães, ó Pai, do mundo, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada uma delas, ó Pai, derramando, ó Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, em cada lar, em cada família, Deus, que nos assiste, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Abençoa este projeto, ó Pai. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. O Senhor é tudo em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus. E eu te peço perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados, ó Deus. Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.